Bom, pessoal, então a gente vai retomar. Na aula passada a gente tratou de crimes contra a ordem tributária e começamos Código de Trânsito. E aí a gente retoma hoje no artigo 306, que é sem sombra de dúvida o crime mais usual do Código de Trânsito, é o que mais se vê notícia, que é o delito de embriaguez ao volante. O artigo 306 ele já sofreu pelo menos 2 modificações aí desde quando o Código de Trânsito entrou em vigor. De modo que a conduta que se pune aqui, grosso modo, nesse tipo penal é do indivíduo que conduz o veículo automotor sob efeito de álcool ou substância análoga. Aqui, primeiro ponto importante. Esse artigo, se nós olharmos o artigo 306, porque qual que é o grande problema desse artigo? A mídia, nós tínhamos antes um dispositivo, isso na primeira grande modificação, que exigia uma quantidade específica de álcool, 6 decigramas por litro. Esse dispositivo foi alterado em 2012 e aí nós temos a redação atual. Só para que vocês entendam o problema, esse dispositivo do 306, que foi alterado em 2012, que exigia 6 decigramas por litro, ele necessariamente exigia essa concentração para caracterizar o crime. Então isso gerava um problema muito grave, porque eu precisava da prova técnica. Porque não tem como o policial atestar que ele está com aquela concentração de álcool por litro. Então, era uma situação muito complicada, porque se o sujeito se recusasse a submeter o exame de sangue, não havia como comprovar a materialidade. E ele não era obrigado a permitir que se fizesse uma produção probatória invasiva. É praticamente pacífico que o sujeito não é obrigado a permitir que alguém fure ele para colher sangue. Porque não é uma mera conduta passiva dele, do tipo ficar parado, não. Ele não é obrigado a permitir condutas invasivas. E essa conduta é invasiva porque diz respeito à coleta de sangue para verificar a concentração de álcool. Então qual é o problema? A partir daí, se o sujeito pode se recusar, ficou muito difícil comprovar o crime. E nesse ponto é que veio a modificação de 2012. Hoje, essa embriaguez pode ser comprovada por qualquer meio e não necessariamente pela concentração de álcool por litro de sangue. E aí que veio a parte mais polêmica. Por quê? Porque tem um inciso que fala da concentração, mas essa embriaguez pode ser comprovada também por prova testemunhal, qualquer meio de prova. Ou seja, se o policial diz que o sujeito estava embriagado e preenche lá um documento dizendo que ele estava com a voz pastosa, com reflexo reduzido, com ânimo alterado, o policial vai lá e assinala alguns sinais que indicam a embriaguez, isso por si só já permite a caracterização do crime. Isso é muito complicado, por quê? Porque se nós olharmos o tipo penal, ele diz: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. O artigo fala capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância de efeito análogo. Qual o problema? O que prevalece no STJ e no STF é que esse crime, e é isso que vocês têm que ter uma certa resignação, é isso que tem que incomodar vocês de certa forma, que esse crime é um crime de perigo abstrato. Isso é o que prevalece. Essa é a posição amplamente majoritária. Ou seja, a própria norma presume de maneira absoluta que existe um risco ao bem jurídico por ele estar embriagado conduzindo o veículo automotor. Só que nós vimos aula passada que sempre que eu tenho um crime de perigo abstrato, eu preciso interpretar esse tipo com muita cautela, porque todo crime de perigo abstrato, ele é uma interferência muito abrupta na liberdade do indivíduo, porque ele parte de uma presunção de lesividade. Uma presunção que nós vimos é absoluta, pelo menos tradicionalmente. Então, a saída a partir daí, que é uma corrente minoritária, mas que é a que parece que faz mais sentido para compatibilizar esse tipo com o princípio da lesividade,
é tratar como um crime de perigo concreto. Dizendo, olha, não basta que ele esteja embriagado, tem que haver algum sinal psicomotor que demonstre que a condução é perigosa. E dá até para extrair isso do tipo penal, porque o tipo penal fala capacidade psicomotora alterada em razão de álcool. Então, não basta que ele esteja dirigindo embriagado ou dirigindo após ter ingerido álcool. Ele tem que ter ingerido álcool, estar conduzindo o veículo com a capacidade psicomotora alterada. Ou seja, ele tem que estar com dificuldade de ficar numa faixa só. Ele tem que demonstrar que na condução esse álcool gerou uma mudança de percepção motora. E que isso que torna a conduta dele perigosa. Com isso, você limita a interferência do tipo e evita que ele seja considerado um crime de perigo abstrato. Até porque, no mais das vezes, a sanção administrativa já resolve nesses casos. Porque o cara vai ter o veículo apreendido, a habilitação vai ficar suspensa por 12 meses e ele vai ter que pagar uma multa muito alta, de quase R$3.000. Então, talvez o direito penal nem seja necessário aqui, mas já que tem um tipo penal, e já que não vai se reconhecer a priori que ele é inconstitucional, por violar a intervenção mínima, pelo menos a gente tem que interpretar de forma a minimizar a aplicação dele. Então a forma de fazer isso é considerar esse crime como um crime de perigo abstrato. E dá para puxar isso do artigo, porque ele fala em capacidade psicomotora alterada. Então tem que haver uma condução anormal, tem que haver uma repercussão na capacidade de condução decorrente da ingestão do álcool. Isso é uma forma de dar uma legitimidade constitucional para esse tipo penal. Porque talvez ele nem devesse existir, mas já que ele existe enquanto fenômeno do direito penal simbólico, a gente interpreta ele reduzindo a aplicação. Então essa é uma saída para não considerar como crime de perigo abstrato. É isso que prevalece? Não, não é isso que prevalece. O que prevalece é que o crime é de perigo abstrato. Mas essa é uma saída dogmática para esse tipo penal, principalmente para quem eventualmente vai prestar uma fase posterior do concurso. Então por aí você consegue sair bem e consegue eventualmente dar outra visão. Veja, aqui o sujeito pode tranquilamente se recusar a se submeter ao teste do etilômetro e eu não posso presumir que ele está embriagado para fins do crime do 306, só porque ele se recusou a assoprar. Agora, o que o STJ entende é que a simples recusa não caracteriza crime, mas caracteriza infração administrativa. Então, o STJ entende que a simples recusa não caracteriza o crime, mas pode caracterizar infração administrativa Oi? Não pode, não necessariamente vai ser uma infração administrativa. Sim, infração administrativa do 165A do CTB. Essa infração administrativa do 165A é a simples recusa. Pode caracterizar no sentido de que vai ter que provar também essa infração administrativa. Mas a simples recusa já caracteriza a infração administrativa. O STJ entende que a proibição da autoincriminação não se aplica à seara administrativa. Então, se ele se recusa a assoprar o etilômetro, isso vai gerar infração administrativa do 165A. O crime não, mas não impede que ele responda pela infração administrativa, porque tem uma infração específica para a hipótese de recusa. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, com relação ao 306, cuidado com isso. O ponto mais importante aqui diz respeito à situação à natureza do crime. Tradicionalmente, perigo abstrato, mas dá para puxar um perigo concreto aqui para tentar dar uma legitimidade maior para esse crime. E como eu disse, hoje qualquer prova pode suprir a falta de laudo sobre embriaguez. Então, até a prova oral pode suprir a falta de laudo. Isso está no texto legal. Como eles tiveram aquele problema antes do etilômetro, então hoje, para facilitar a prova desse crime, eles admitiram qualquer prova. Antes não, antes tinha que ter a concentração provada. Hoje não se exige mais isso. Porque a ideia foi punir com mais facilidade. Tá? Não houve uma redução no número de acidentes, óbvio, né? Isso já não haveria mesmo, a gente sabe, mas a lei tentou cercar um pouco mais aí para evitar a necessidade da perícia, a necessidade do etilômetro, que antigamente sem ela você não teria como comprovar o crime. Tudo bem?
Agora, próximo, artigo 307. 307 é o crime de violação da suspensão de habilitação. Violação da suspensão de habilitação. Agora, problema. O sujeito pode ter habilitação suspensa por força de crime, que nós já vemos, que nós temos o crime. Alguns crimes que geram a suspensão da habilitação. Nós vimos também aula passada que nos crimes em que a suspensão da habilitação não é uma pena, essa suspensão é obrigatória. Se o sujeito é reincidente em crimes do CTB. Lembra-se disso que nós falamos? Agora, esse crime 307, quem responde por esse crime? Só o sujeito que praticou o crime e teve essa suspensão decorrente de crime, ou também pode praticar esse crime o que teve a suspensão decorrente de decisão administrativa? Entenderam a polêmica? Essa suspensão pode vir ou pela prática de um crime, como pena decorrente de um crime, ou ela pode advir também de uma decisão administrativa. Quem responde por esse crime? Só o sujeito que teve a suspensão decorrente de crime ou também o sujeito que teve a suspensão decorrente de decisão administrativa? Nós temos duas correntes sobre isso e uma, inclusive, foi adotada pelo STJ há pouco tempo, poucos meses. Então, isso é importante. Então, primeira corrente. Esse crime se aplica a toda suspensão. Não importa se oriunda de decisão judicial ou administrativa. Essa é a primeira corrente. Tá? Se aplica a toda suspensão, ainda que ela venha de decisão administrativa. Essa é a primeira corrente, que é minoritária. Agora, pessoal, a segunda corrente foi essa adotada pelo STJ, tá? Em agosto do ano passado. Essa segunda corrente foi adotada pela STJ em agosto do ano passado. Está lá no informativo 641 do STJ. O que a STJ entendeu? Que a conduta do 307 é atípica se a suspensão vier de decisão administrativa. O STJ entendeu que a conduta do 307 é atípica quando a suspensão vier de restrição ou decisão administrativa. Perfeito? Então, o que inspira esse julgamento, obviamente, é a intervenção mínima. Não faz sentido eu jogar para a seara penal um mero descumprimento de uma decisão administrativa. Deixa isso lá ser resolvido no direito administrativo. Então, essa é a posição que o STJ adotou em agosto do ano passado. Tá? Já era a posição que prevalecia na doutrina, a NUT já definiu essa posição, e aí foi isso que também foi feito. Outro ponto, ainda existe esse crime, se vocês olharem o 307, tem lá um parágrafo único. E o parágrafo único, quando o sujeito é condenado à suspensão da habilitação, ele tem que entregar a habilitação. O parágrafo único também pune o sujeito que deixa de entregar a habilitação. Então, cuidado, que aqui também se pune o sujeito que deixa de entregar a habilitação. Ele é suspenso, ele tem que entregar. Se ele deixa de entregar a habilitação, ele tem a habilitação suspensa e ele tem que entregar. Se deixa de entregar, também responde por esse crime nessa modalidade do parágrafo único. Então, se ele deixa de entregar a habilitação, e o prazo que ele tem para entregar a habilitação é de 48 horas, se ele deixa de entregar a habilitação em 48 horas, ele também incorre nesse crime. Esse, então, é o 307. Esse julgado do STJ, acredito que é o mais importante sobre esse crime, porque é de agosto do ano passado, então é relativamente recente, não tem nenhum ano. E, além de tudo, é uma posição que, para vocês,
é mais interessante. Artigo 308. Esse depois do 306 talvez seja o artigo mais importante dos crimes, que é a conduta de competição automobilística não autorizada. Que é a conduta de competição automobilística não autorizada. Foi mudado em 2017 esse artigo. Por quê? Ponto importante. Houve uma mudança aqui, porque antes esse tipo só falava de racha. Competição automobilística não autorizada. Mas aí depois foi acrescentada a expressão participar de demonstração de perícia. Então o sujeito não está disputando com ninguém, mas ele vai lá para quê? Para as pessoas ficarem olhando, ele dá cavalo de pau. Hoje essa conduta também caracteriza esse crime. Então não é só a conduta do racha, mas também a disputa envolvendo perícia na condução do veículo. Por exemplo, dar cavalo de pau, etc. Então, hoje não se pune só o racha, mas também a disputa, né? Ou a demonstração de perícia com o veículo. Mas também a demonstração de perícia com o veículo. Por que isso é importante? Porque isso foi inserido em 2017. Não tinha isso, antes era só o racha. Agora, ainda que não tenha nenhuma disputa de corrida, pode haver o crime se houver uma disputa envolvendo demonstração de perícia do veículo. O que é importante observar? Esse crime é um crime de perigo concreto. Ou seja, tem que comprovar o perigo no caso concreto, sob pena de não haver o crime. Por quê? Porque ele fala gerando situação de risco, incolumidade pública ou privada. Então aqui nós temos um crime de perigo concreto. Se não comprovar que com o racha ele está colocando em perigo a integridade de outras pessoas, não há que se falar nesse crime. Então, de perigo concreto. Outro ponto importante aqui. Evidente, né? Que ela não pode ser autorizada para que ocorra esse crime. A competição não pode ser autorizada. Se for autorizada, não vai ter excludente de licitude, porque essa não autorizada está no próprio tipo. Então, se ela for autorizada, o fato é atípico. Você não vai excluir licitude, você exclui a própria tipicidade, porque ela não ser autorizada está no próprio artigo. Então, se ela for autorizada, o fato é atípico. Cuidado para não errar isso. E aqui o legislador fez algumas modificações também para punir com mais rigor, já em 2014. Vocês vão ver que a gente tem um parágrafo primeiro. E o parágrafo primeiro, ele traz uma forma qualificada. Ele traz uma forma qualificada se ocorrer lesão grave. O parágrafo primeiro traz uma forma qualificada, detalhe, se houver lesão grave, culposa. Olha que interessante. Porque, em regra, não se gradua lesão culposa e leve, grave e gravíssima. Aqui o CTB graduou. Então, aqui a forma é qualificada se houver lesão grave, culposa. Tá? No Código Penal não existe lesão grave e culposa. Se ela é grave ou gravíssima, ela necessariamente é dolosa. Aqui não. Aqui o Código gradua a lesão em grave e culposa. Então, se houver lesão grave e culposa decorrente do racha ou da demonstração de perícia, aplica-se a qualificadora. E o parágrafo 2º qualifica o crime se houver resultado morte culposo. Se houver resultado morte culposo. O que é importante vocês extraírem daqui? Isso mostra o fato de haver o racha qualificado pela morte culposa, só mostra o quê? Que pro legislador, quem praticar racha não necessariamente age com dolo eventual. Porque senão essa forma qualificada seria inútil. Se eu tenho um racha do qual surge morte culposa, então isso significa que, obviamente, eu não posso dizer que só porque o agente está praticando racha, ele tem dolo eventual de matar alguém. Porque senão essa hipótese não poderia existir. Então o próprio legislador considerou isso. Tanto ele considerou que ele criou uma forma culposa com uma pena alta. A pena aqui é 5 a 10 anos. Se houver morte. Mas vai ser uma pena muito alta, porque a pena para você ter uma ideia, a pena do homicídio culposo do Código Penal é 1 a 3. E do homicídio doloso é 6 a 20. Então ele colocou uma pena em que o resultado morte é culposo, cuja é uma pena mínima 1 ano inferior ao do homicídio doloso. Por que ele fez isso? Tanto isso quanto lá na lesão corporal. Para evitar a discussão de dolo eventual culpa consciente.
Como uma discussão muito complicada, eu tinha um problema. Se havia dolo eventual, a pena ficava alta. Se havia culpa consciente, a pena era muito reduzida. Então o que o legislador fez? Ele criou formas culposas com penas muito altas. Para quê? Para tentar punir o agente de maneira rigorosa, ainda que se comprove a culpa. Foi essa estratégia que o legislador começou a usar. Ele criou modalidades culposas com penas elevadas. Porque aí, ainda que não se entenda pela existência do dolo eventual, a pena não vai ser reduzida. Claro que a gente pode dizer que essa pena para a forma culposa viola a proporcionalidade? Sim. Porque o que justifica a pena mínima do homicídio culposo do Código Penal ser 1 a 13, a pena mínima aqui ser 5 anos. Ser o quíntuplo da pena mínima do Código Penal e quase igual à pena mínima do homicídio doloso do Código Penal. Então dá para falar que houve aqui um excesso legislador, uma falta de proporcionalidade. A gente pode, é um simbolismo penal, um populismo penal muito exacerbado. Será que tem algum desvalor que justifica uma pena tão alta assim? A lesão corporal, o mínimo é 13. Exato. Grave, culposa. E a morte é 5 a 10. Então é muito alta essa pena, tá? É muito alta. Para você ter uma ideia, a pena é mais alta que a do roubo. O roubo é 4 a 10. Aqui é 5 a 10. Então, veja que é uma pena bastante elevada, tá? Então isso pode ser questionado sobre o problema da proporcionalidade. Mas qual que é o objetivo dessa pena elevada? Ah, é inibir, mas será que vai inibir? Não, a gente sabe que não vai. Então, é uma pena bastante elevada, tá? O que já demonstra essa intenção de tratar com mais rigor situações muito específicas. Agora o artigo 309, ele trata da condução sem habilitação gerando perigo de dano. Condução sem habilitação gerando perigo de dano. Gerando perigo de dano. Então notem, se eu já falei gerando perigo de dano, isso significa que esse crime é um crime de perigo concreto. Porque precisa comprovar o perigo de dano para a gente ter esse crime do 309. Agora, cuidado. Se o sujeito tem habilitação na categoria D e ele está conduzindo um veículo que exige outra categoria de habilitação, e ele faz isso gerando perigo de dano, há esse crime? Porque ele é habilitado, mas não para aquela categoria. E o tipo fala, no 309, que é dirigir sem a devida habilitação. Não é dirigir sem habilitação, é sem a devida habilitação. Se a categoria dele é D e ele está conduzindo um veículo de categoria B e cria uma situação de perigo de dano, ele está sem habilitação ou sem a devida habilitação? Sem a devida, então prevalece que é o crime. Porque o tipo fala sem a devida habilitação. Se o tipo dissesse sem habilitação, aí ele teria que estar sem nenhuma. Mas como o tipo fala sem a devida, qual que é a devida? É aquela cuja categoria corresponde ao do veículo que ele conduz. Ele está com habilitação, mas ela é indevida para aquela condução. Essa é a interpretação mais correta. Ainda que seja uma interpretação contrária ao réu, é a hermenêutica mais adequada. Por conta da expressão devida. Senão a gente está desprezando o devida se a gente interpretar de maneira diferente. Tá? Então a interpretação mais adequada aí. Agora, outro ponto importante. Né? Aqui ele está sem a devida habilitação. Agora, cuidado. Se ele está com a habilitação suspensa ou proibida, aí não há esse crime, mas o crime do 307. Então, cuidado para não confundir. Aqui no 309, ele está sem a habilitação. Agora, se ela está suspensa ou proibida, aí é o crime do 307 e não esse do 309. Então, tomem cuidado para não confundir aqui. Agora, ponto importante. Se o sujeito pratica o 309 e ainda está embriagado, ele responde pelos dois crimes ou por um só? Prevalece aí que só se aplica o 306.
Então, se ele incorrer no 309 e no 306, prevalece que só se aplica ao 306. Por quê? Mais grave. Então, prevalece que só se aplica o 306 por ser mais grave. Outro ponto importante. Só há esse crime aqui, do 309, se o agente estiver em via pública. Se o agente estiver em via pública. Tá? Oi? 309. Ele tem que estar em via pública. Ah, mas se está no CTB sempre vai ser via pública? Não, nós já vimos lá no seu artigo 2º que ele trata de hipóteses que não envolvem via pública. E outra, se você olhar o 306, condução embriagada, o 306 não exige que seja via pública. O 319 exige. Então, se o sujeito está conduzindo o veículo automotor embriagado no estacionamento do condomínio, ele vai incorrer no 306. Ele não vai incorrer no 309, mas ele vai incorrer no 306. Eu aplico o CTB, continua sem ser via pública, mas eu posso aplicar o CTB naquilo que o tipo penal permitir. Como o 306 não exige que seja via pública, ele pode responder pelo 306, mas não pelo 309. Eu até poderia aplicar o CTB, mas aqui o tipo penal não abrange essa hipótese, porque ele só fala em via pública. Então, cuidado com isso, porque no 306 não se fala em via pública, no 309 fala. Tudo bem? No 308, que é o de racha ou demonstração de perícia, também se exige que seja via pública. Então, se ele pratica o racha aí numa propriedade particular, não há o crime do 308 também. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Aquela coisa bobinha, né, de pegadinha de prova, né? Aqui tem que ser via pública, aqui não tem que ser. É chatinho, mas pensem que o 306 é aquele crime que o legislador tentou caprichar mais para punir mais, que é o mais importante. Então, óbvio que ele ia tirar o via pública para tentar abarcar a maior quantidade de situações. Agora... Perfeito. Agora 310. Diga, claro. Vamos lá. Vê aí. Foi? Tranquilo? Pode falar. Claro, manda. Nesse 309, a parte de perigo de dano, gerando perigo de dano, efetivamente tem que ter o perigo concreto ou não precisa ter? É perigo concreto. Tem que comprovar, no caso concreto, que há uma situação de perigo para um número indeterminado de pessoas. Esse perigo não pode estar presumido, pelo simples fato de ele estar sem a devida habilitação. Sempre quando o legislador usa essa expressão, se você olhar o 309, está escrito assim o 309, dirigir gerando perigo de dano. Sempre quando ele usa essa expressão, gerando perigo de dano, expondo a risco, a incolumidade, é perigo concreto. Se você olhar, por exemplo, o crime de perigo concreto tradicional do Código Penal, por exemplo, crime de incêndio. Tá lá, causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade, tá? Perigo concreto. Tá? Sempre quando você lê um tipo penal e tiver essa fórmula, expondo a perigo, expondo a risco, é perigo concreto. Então, se ele andar e não bater em nenhum veículo... Não há crime. Não há crime. Vai ter infração administrativa, porque ele está sem a devida habilitação, mas não há crime. Tudo bem? Tá, mas não há crime. O perigo de dano, o dano ele tem que ocorrer. Não, o perigo. O perigo. Por exemplo, se ele... vamos lá então. O que é perigo? Risco. O que é risco? Porque quando você fala que tem perigo de dano e quando você fala que não tem perigo? Como é que eu faço essa análise? Isso é uma análise quantitativa. Para PUP seria qualitativa. O que é perigo ou risco? O perigo ou risco é a probabilidade de dano. Eu tenho que ter uma probabilidade considerável de que a conduta descuidada incremente o risco. Dirigir veículo automotor por si só é um risco. Só que esse risco é inerente. Claro que eu não vou ser punido por esse risco, porque esse risco é inerente, esse é um risco permitido, inerente à condução de veículo automotor. Agora, se eu conduzo o veículo na contramão, eu estou criando um perigo não autorizado, não permitido, eu estou incrementando a probabilidade de dano? Sim. Então eu estou gerando perigo de dano, porque eu estou gerando um risco proibido e que não faz parte da condução normal do veículo, da condução usual do perigo gerado normalmente pela condução do veículo. Então quando eu falo de risco de dano, é probabilidade de dano. Tem que ser uma probabilidade que decorre de um risco proibido.
Primeiro, porque toda a condução de veículo gera um risco. Mas tem que ser um risco proibido e que não seja o risco inerente à atividade. E tem que ser um risco que eleve substancialmente o risco da lesão ocorrer. Ele não precisa efetivamente atropelar alguém, até porque se ele atropelar, ele vai responder pelo 302, 303. Basta que ele conduza o veículo de maneira que gere uma situação de perigo além do usual. Ele tem que ter uma conduta descuidada que vai gerar essa situação de perigo além do usual, que vai gerar uma probabilidade de dano além do usual. Então, conduzir na contramão, conduzir em zigue-zague, ou tentar ou conduzir ultrapassando todos os semáforos favoráveis. Perfeito? Se ele está... agora outro ponto importante, isso é legal também. Vocês entenderam isso então? Ficou claro isso? De verdade? Tá? Agora, outra questão importante, que já caiu numa segunda fase de concurso da MP, mas que para vocês aqui é muito interessante. A tese não sei se vocês já viram isso, a tese da culpa contra a legalidade. Isso em crimes de trânsito, culpa contra a legalidade. Vamos aproveitar para falar disso. Culpa contra a legalidade. Isso caiu na prova do MP numa segunda fase em 2012, daqui de São Paulo. O legal que vocês vão fazer, o legal para vocês é a crítica a isso. O seguinte, qual que é a ideia da culpa contra a legalidade? A ideia é, se o sujeito está violando uma norma de conduta, por exemplo, violando uma norma do CTB, a violação dessa norma administrativa que determina uma regra de conduta já caracteriza por si só a culpa. Ou seja, se tem uma norma que diz para ele andar de um determinado jeito e ele descumprir isso já caracteriza a culpa porque ele está violando uma norma que impõe um dever de cuidado. Então a ideia da culpa contra a legalidade é que o simples fato de descumprir uma norma já gera a presunção de culpa. Entenderam o raciocínio? A velocidade máxima é 50 km por hora, ele está a 60. Pronto, já agiu com culpa porque está acima da velocidade permitida. Acabou. Interessante, né? No direito penal, será que dá para falar nisso? Não. Não. Por que não? Porque isso seria responsabilidade objetiva. Eu estou presumindo o elemento subjetivo, ou no caso o elemento normativo, a culpa. Eu estou presumindo o subjetivo. Eu estou presumindo a culpa. O simples descumprimento de uma norma administrativa não pode por si só gerar ilação de culpa. Eu tenho que comprovar, no caso concreto, a quebra de dever de cuidado. Porque ele pode até ter passado a velocidade autorizada, mas ele pode ter feito isso cercado de todos os cuidados possíveis. Então, no caso, a culpa deve ser comprovada. O mero descumprimento de uma norma não pode gerar presunção de culpa. A culpa deve ser comprovada. O mero descumprimento de uma norma não pode gerar a presunção de culpa. Por quê? O que é que isso viola, se eu estou presumindo culpa? Viola a presunção de inocência. Isso viola a presunção de inocência. Estão vendo como a gente chega num fundamento constitucional para a tese? Isso é importante para conseguir ir para Brasília, né? Se eu consigo um fundamento constitucional, eu consigo chegar com o especial, com o extraordinário, fácil. O especial nem precisaria disso, mas o extraordinário precisa. Tá? Então isso é importante. E aí você ainda pode falar para arrebatar, aí você pode falar, se você tiver que dar essa resposta, você ainda tem que falar do princípio da culpabilidade, que é o que veda a responsabilidade objetiva em direito penal. O princípio da culpabilidade, ele tem um outro nome também, que é menos comum, mas que é a mesma coisa, que é o nulla poena, assim que se escreve, poena sine culpa. Nulla poena sine culpa significa vedação da responsabilidade objetiva. Então, o princípio da culpabilidade, ou nulla poena sine culpa, ou nulla poena sine culpa. E ainda, você ainda pode, se você quiser na sua prova detonar, você ainda pode falar o seguinte, você ainda pode falar
que essa punição caracteriza um caso ou uma hipótese de versare in re illicita. Versare in re illicita. Versare in re illicita. O que é isso? Versare in re illicita. É a ideia de que se o agente age de maneira ilícita, tudo que acontecer daí em diante é imputado a ele, ainda que não tenha culpa. Isso aqui é uma manifestação da responsabilidade objetiva. Então, se você presume que porque ele viola uma norma ele age com culpa, você recai na versare in re illicita. Que é a ideia de punir o agente que agiu de maneira ilícita. Ele agiu de maneira ilícita? Agiu, ele descumpriu a norma administrativa. Mas isso não quer dizer que ele tenha culpa para fins de direito penal. Se você conclui isso, você está recaindo na versare in re illicita. Quer dizer o seguinte, só porque ele agiu de maneira ilegal, tudo que acontecer daí eu vou imputar ele. Essa versare in re illicita é uma figura lá do direito canônico. Ela tem relação com o direito canônico. Tá? Então, cuidado com isso. Esse é um argumento que você pode usar. Então, ela tem, na verdade, essa frase aqui é maior, tá? É versare in re illicita quum nit liquide imputator. Mas não precisa saber tudo isso. Se você for versare in re illicita na prova, já tá ótimo. Tá? É uma oração em latim maior, mas basta saber isso aqui. Já, se você pôr isso na prova, já é uma prova diferenciada. Né? Chega numa prova dissertativa, você tem que pôr alguma coisa a mais na prova. Se você pôr a resposta trivial que todo mundo vai colocar, você não vai passar. Porque você não vai ter vaga para todo mundo ir para o oral. Então, você precisa dar uma resposta diferenciada para o examinador. Falar, bom, esse cara aqui vai passar porque ele colocou coisa a mais. Então, a resposta tem que ter alguma cerejinha a mais aí, senão não passa. Né? Porque a maioria não vai para o oral, a minoria que vai. Então, tem que ter alguma coisa a mais. Tá? Bom, então, esse é o 309. Agora 310. Entenderam a ideia de crime de perigo concreto? Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Tá, beleza. 310 agora é a entrega do veículo. É a entrega do veículo 310. Cadê? Tá aqui. Entrega do veículo para a pessoa, e entrega do veículo para a pessoa não habilitada, impedida ou incapaz de conduzir o veículo. Entrega do veículo para a pessoa não habilitada, impedida ou incapaz de conduzir o veículo. Aqui, importante, esse crime é um crime de perigo abstrato. Perdão, é um crime de perigo abstrato. Isso está na súmula 575 do STJ. Então, é um crime de perigo abstrato, súmula 575 do STJ. Então, você entregou um veículo para alguém que não é habilitado. A pessoa conduz o veículo direitinho e devolve. É crime? É, mesmo assim. É o que prevalece. Claro que a gente sempre pode fazer aquelas críticas aos crimes de perigo abstrato, mas é amplamente majoritário que é de perigo abstrato, tanto é que tem até súmula do STJ. Tá? O que não quer dizer que sejam obrigados a concordar, mas vocês têm que saber que essa é a posição que prevalece. Ainda que para falar que ela é tosca, vocês têm que saber, olha, ela prevalece. Porque se sair criticando, vai parecer que vocês não conhecem. Então tem que saber, ainda que a gente não concorde. Tá? E saber que tem súmula também. Porque se tem súmula, é porque isso chegou lá várias vezes. Eles tiveram que sumular. Os 311, 312, eu vou pular, não vejo aqui grandes pontos relevantes. O que eu acho interessante é o 312A do Código de Trânsito. Por quê? Esse artigo eu gosto. Eu acho esse artigo sensacional. Eu gosto muito desse artigo. Ele trouxe penas restritivas de direitos específicas para o Código de Trânsito. Ele é sensacional, esse artigo.
Ele trouxe penas restritivas de direitos específicas para o Código de Trânsito. Por quê? Essas penas, elas... quando você aplica a pena, né, Beccaria tem essa ideia, quando você aplica a pena ela precisa de alguma forma representar para o sujeito, ou levar o sujeito a uma representação da conduta que ele praticou. Se o cara furta uma bicicleta e você prende, o que tem a ver o furto da bicicleta com a prisão? Absolutamente nada. Então a probabilidade disso gerar uma recuperação da gente é muito ínfima, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o ser humano trabalha muito com a ideia de associação. Essa pena restritiva é muito interessante. Por quê? O cara pratica um crime lá de embriaguez ao volante. O que o juiz faz? Ao invés de prender o cara, de impor uma privativa de liberdade, ele impõe uma restritiva de direitos em que o cara vai prestar serviço voluntário num pronto-socorro que atende pessoas acidentadas por conta de acidente de trânsito. Faz muito sentido, faz muito sentido. Isso tem uma chance de despertar nele uma sensibilidade para aquelas vítimas e ter noção das consequências que a conduta dele pode ter. E reconstruir aquele cenário na cabeça dele. E gerar, porque quando ele faz isso, não tem como ele não reportar o que ele está vendo ali com a conduta dele. Ele vai ver gente que for paraplégica, ele vai ver as pessoas chegando, sangrando, lá. Então, ele vai acompanhar tudo isso. Então isso vai gerar nele a reconstrução do fato criminoso. Então faz muito mais sentido essa pena. Então esse dispositivo eu acho muito interessante. Sob o aspecto de reconstruir o momento do crime na cabeça dele para fazer ele repensar aquilo. E sob o viés da vítima. Porque essa pena tem uma aptidão para despertar nele uma alteridade, uma empatia muito maior. Então é muito interessante essa modalidade aqui. Ele vai trabalhar, por exemplo, em equipe de resgate de corpo de bombeiros. Também pronto-socorro, como eu falei, clínica especializada em recuperação de acidentados de trânsito e ainda outras atividades relacionadas à recuperação de acidentes de trânsito. É muito interessante porque revive a prática do crime, aumenta a possibilidade de empatia, de alteridade e aumenta a chance dele realmente repensar aquela conduta porque tem uma relação entre a sanção e a conduta praticada. Então é uma medida salutar nesse ponto. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Então esse dispositivo é bastante interessante. Então, no que tange a crime do Código CTB, se ele aplicar restritiva, me parece que não é uma opção do legislador, do juiz. Ele tem que aplicar essas restritivas em detrimento das genéricas do 44 do Código Penal. Os requisitos são os do 44. Os requisitos são os mesmos. Mas na hora de aplicar a medida, ele vai aplicar as específicas do 312A, embora os requisitos sejam os mesmos. Perfeito? Tudo bem? Ótimo. Bom, agora a gente falou então de Código de Trânsito, agora a gente vai